Olá, tudo bem, meu querido? Graças a Deus, né? Meus queridos, aqui em Mateus capítulo 24, o versículo 19, está escrito assim, ó: Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. O que acontece aqui, meus queridos? Veja bem, isso foi escrito porque seria difícil para aquelas mulheres que estivessem grávidas ou tivessem crianças de colo fugir daquela época da grande tribulação. Porque a grande tribulação, a destruição, seria tamanha a rapidez dos invasores a essa cidade aqui, ó, Jerusalém, no ano 70. O que acontece? Jesus disse: orem para que a invasão não se dê no inverno e nem no sábado. Por que Jesus disse isso? Porque seria difícil fugir sem estar preparado naquele período, né? Nem no sábado, porque os judeus ortodoxos, eles consideravam ilegal viajar mais do que 1,5 km, não é? Naquele dia. Então, você vai ver isso, uma referência em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Então, eles seriam dominados pelos invasores. Se acontecesse, não é? O que Jesus disse, a grande tribulação, vamos dizer assim, o teor, o clímax, não é? Se acontecesse no inverno ou no sábado, o sábado, pela lei judaica, não poderia percorrer mais de 1,5 km num dia. Então, se acontecesse no sábado, o que iria acontecer? Os invasores da cidade iriam perseguir, não é, os judeus, e aí eles poderiam trazer de volta e até mesmo acabar, né, com os judeus. Então, quando Jesus disse, não é, essa palavra aqui, é para as pessoas entender que a grande tribulação, ela não é um evento que ainda vai acontecer, porque já aconteceu do general Tito, né, e do Vespasiano, seu pai. Isso aconteceu entre o ano 66, né, meado do ano 66 até o ano 70, 3 anos e meio. Então, para você entender, é preciso você estudar, é preciso você, não ter sensibilidade naquilo que você está lendo. E uma das coisas principais é você entender os tempos, as colocações verbais daquilo que você está lendo. Por exemplo, nós temos aqui, ó, uma outra referência muito boa. Por exemplo, o versículo é, vamos botar aqui, o versículo 21. O 21, a parte A fala assim, ó: porque nesse tempo haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco jamais haverá. Então, se você observar o versículo 21, a parte A fala assim: por quê? A grande tribulação dos últimos 3 anos e meio dessa era iria começar. Então, quando foi feito essa, esse, quando Jesus advertiu, não é, falando sobre a grande tribulação, ele disse: nesse tempo haverá. Por que haverá? Por que Jesus usou aqui o tempo verbal futuro? Porque quando ele disse isso aqui, no ano 30, mais ou menos, então, quando chegou, não é, no ano 30, 33, então ainda ia acontecer. Como a grande tribulação aconteceu no ano 70, então 3 anos e meio depois que Jesus mencionou isso aqui, 33 anos e meio, 36 anos e meio, na verdade, depois que Jesus mencionou isso aqui, aconteceu. Então, porque nesse tempo haverá, então, claro que o tempo verbal seria futuro, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e tão pouco haverá jamais. Então Jesus diz: se aqueles dias, os dias do juízo, não fosse abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos
eles serão abreviados. Então você observa que os judeus, e não a igreja, os judeus e não a igreja, tá? Para você entender. Os judeus e não a igreja, quando Jesus disse aqui, não é? O que aconteceu? Os judeus e não a igreja, para você entender, não poderiam de jeito nenhum escapar disso aqui. Então, quando esse versículo aqui se cumpriu, quando ele diz a perseguição propriamente dita, ela seria encurtada. Seria encurtada. Vamos ao verso 21, a parte A. Porque a grande tribulação dos últimos 3 anos e meio daquela era iria começar. Então, a perseguição propriamente dita, ela seria encurtada, não é? Não os 1260 dias propriamente, não é, ditos. Agora, se você olhar Daniel capítulo 12, versículo 7, na concordância você vai entender. Então, os judeus e não a igreja, não é? Porque Jesus estava respondendo a uma pergunta judaica. Então, os falsos messias, primeiramente, dizia respeito a Israel. Então, naquela época também havia o antissemitismo, não é, do versículo 9. Então, o sofrimento de Israel, a abominação da desolação, abrangia, né, somente a Israel, que era o tempo do judeu. Aí aconteceu a fuga de Israel. Então, esse sabá, que era judeu, que Jesus falou, nem no sábado e nem no inverno, era judeu, a grande tribulação, tudo. Então, os judeus seriam o único povo a ser ajuntado e não o mundo inteiro, como os pregadores pregam hoje. Então, a igreja, né, ela seria arrebatada antes que os eventos acima ocorressem. Mas não era um arrebatamento físico, como a igreja prega, os pregadores pentecostais. Era um arrebatamento espiritual. Então, para você ter uma ideia, né, nós vemos que a Bíblia fala que aquele que detém a injustiça, que era ali em Tessalonicenses, eles já sabiam disso. Então, quando os pregadores pregam, futurizando, trazendo para os nossos dias, na verdade, eles assassinam o vernáculo da língua portuguesa para que você acredite e continue, não é, dentro do sistema deles, sustentando eles e engolindo um estudo, uma mensagem, sei lá o que já aconteceu no passado e não vai acontecer no futuro. Então, meus queridos, a Bíblia é muito simples você entender. Agora, para você entender, você tem que estudar, você tem que respeitar principalmente o vernáculo da nossa língua, no caso a língua portuguesa. Então Jesus não disse nada para o século 21, o século 20, 22, 23, 25. Era a geração dele que tinha que passar por isso, tá bom? Deus te abençoe e tamo junto.